Olá! Chegando para mais uma live da nossa série de lives do e-book O Feminino em Movimento. Ó, aqui, ó. O e-book é um livro digital, né? Então eu imprimi esse daqui porque eu gosto de escrever, gosto de grifar. Esse projeto foi realizado por mim com mais 10 mulheres do Brasil todo, onde aqui a gente conta as nossas lutas que nós vencemos, as nossas histórias, né? Que nós vencemos, histórias de vida que vencemos e que hoje temos autoridade para falar. Então, todas as terças-feiras eu estou recebendo uma das protagonistas do e-book Feminino em Movimento. Para adquirir esse e-book é só ir lá no link da minha bio, está apenas R$19,90. E esse e-book é uma chave que pode virar a sua vida, tirar você desse lugar que você está hoje e te levar a alcançar as suas metas e teus objetivos. Com certeza a história dessas mulheres que estão aqui nesse e-book vão somar muito com a sua vida. Hoje eu vou receber a Valéria Guilhermino, ela é minha mentora particular, uma grande amiga que Deus me apresentou através do Constelar com a Bíblia. E ela que é escritora, né, ela já tem 2 livros antes desse e-book aqui que ela escreveu com a gente nesse projeto. Então ela foi uma das grandes incentivadoras e eu tenho certeza que sem a ajuda dela esse projeto não teria acontecido. Então, Deus sempre nos conectando com pessoas, né, para que a gente alcance os nossos objetivos também, porque escrever era um sonho, eu sempre escrevo todos os dias, mas trazer, né, para o público algo daquilo que eu escrevo era um sonho, mas um sonho assim um pouco distante ainda. E através da Valéria, né, eu conversei com ela e falei sobre esse sonho, e esse sonho hoje é uma realidade. A Valéria, a Andréia são 2 pessoas que são do nosso grupo, que estão aqui, né, que escreveram, cada uma tem o seu capítulo aqui no e-book, e fizeram com que esse sonho se concretizasse, se tornasse realidade. E está aqui hoje, tenho certeza que irá mover muitas mulheres do lugar de tristeza e dor que talvez elas estão hoje. Hoje o tema é muito importante, que é empreendedorismo. Então assim, aqui cada uma contou a sua história de vida. E agora, o que nós vamos fazer com isso, né? O que eu vou fazer com aquilo que eu tenho, que é o meu propósito de vida? Como tirar esse propósito do papel? Como fazer acontecer? Então a Valéria vai falar hoje sobre empreendedorismo. Chame mulheres para estar aqui com a gente, convide mais mulheres. Vá aqui nessa setinha, nesse aviãozinho, chame mais mulheres para estar aqui, que com certeza é o que a Valéria tem para transbordar na nossa vida hoje. Vai fazer a diferença nas atitudes que nós precisamos tomar. Vou chamar a Valéria para cá. Vamos convidando mais mulheres para estar aqui com a gente. A Valéria já está aqui. Que bom estar aqui com vocês. Que bom, essa live vai ficar gravada. E com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Olá, Valéria! Olá, tudo bem com você? Maravilhosa, muito feliz de estar aqui. Que bênção! Muito bom ter você aqui para transbordar na nossa vida, né? E estava falando um pouquinho aqui, né, sobre esse projeto lindo, esse projeto maravilhoso que é o Feminino em Movimento, né? Que nós escrevemos juntas e que Deus, com certeza, tem um grande propósito na vida das mulheres que irão adquirir esse e-book. São mulheres direcionadas para sair do lugar que estão e realizar, né? Realizar, e hoje você vai contar um pouco para a gente sobre que a Valéria está passando por uma transição de carreira, então ela tem muito para somar com a gente aqui hoje, porque muitas vezes a gente tem um sonho, mas a gente não sabe como sair desse lugar, como colocar em prática nessa transição de carreira, como colocar em prática aquilo que Deus já me deu como dom, né? Como que eu posso usar isso, né? Para alcançar mais pessoas com a minha história de vida, aquilo que eu venci pode ser, né? A minha transição de carreira. Então, eu vou deixar você se apresentar. Valéria, fique à vontade. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu me chamo Valéria Guilhermino, eu sou psicoterapeuta, né? Uma terapeuta sistêmica e mentora de mulheres. Eu acho que de vida, né? Vou falar de carreira, de vida, porque
Eu acredito que quanto mais autoconhecimento nós temos, melhor nós usamos a ferramenta que nós possuímos. Então, às vezes a gente passa uma vida buscando fora o que nós temos dentro. Né? Eu acho que a palavra que rege aqui, que eu quero começar já falando para as mulheres que estão, é que Deus sempre usa o que já colocou em nós. Né? Nós que Uau! passamos por teimosia, muito tempo da nossa vida buscando fora o que já está dentro. E isso é muito coisa de mulher, porque quando a gente olha para aquela passagem, né, daquela viúva que estava endividada, ela dizia que não tinha nada, né? Então, quero começar dizendo que mulher sempre tem essa questão muito dramática. Então, tipo, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada, eu não sou boa em nada, mas Deus nunca vai usar o que está fora. Embora ela tenha pedido vasilhas emprestadas para os seus vizinhos, o que multiplicou é o que ela já carregava. Uau! Não é o que alguém trouxe de fora. Gente, Então, é só o começo da live e olha as chaves que ela já está entregando aqui para nós, gente. Olha só. então eu vejo assim que ainda que a gente, eu sempre falo que a gente sempre vai, Deus usa pessoas, Deus traz pessoas para nós, Deus nos apresenta pessoas, não tem como você empreender sem você servir pessoas, não tem como você servir a Deus sem servir as pessoas, mas Deus vai usar aquilo que você já carrega. Então, quando as mulheres ficam tão ansiosas aí por querer fazer algo com aquilo que tem, porque acham que não tem nada, né? E a gente vai pensar, né, Rose? Nós temos, é que nós não paramos para olhar para dentro, passamos mais tempo olhando para fora. Eu tava ontem passando, grifando aqui, né? E foi justamente isso que me chamou bastante atenção. Já no início do e-book, ali ela fala: é necessário olhar para dentro as coisas que acontecem, para que as coisas que acontecem do lado de fora, né, tenham êxito, né? Então, primeiro, tudo começa por dentro de mim, né? As pessoas estão procurando fora, mas a grande sacada é olhar para dentro. Então, assim, as pessoas que estão despertando, as mulheres que estão despertando para isso, elas estão não mais caminhando em passos lentos, elas estão prontas para alçar novos voos. É isso, Valéria? É isso, né? É um novo momento da gente investir sim em conhecimento, mas principalmente investir em autoconhecimento. Porque eu falo sempre até do celular. A gente tem celulares maravilhosos, mas a gente usa para o WhatsApp, para o Facebook, Instagram, vídeo, e ele com certeza faz coisas que eu nem imagino que ele faça porque eu não conheço. Então, eu acho que quando a gente fala de empreender, de autoconhecimento, a gente precisa entender que nós possuímos ferramentas que ainda nem descobrimos que temos, porque não usamos, porque não temos esse cuidado de falar, tem mais, tem muito mais aqui em mim, não é fora de mim, é em mim que eu desconheço. Porque Deus, ele coloca tesouros preciosos em vaso de barro. Uau, bem isso mesmo. A palavra de Deus, ela é tremenda, né? Porque hoje que a gente está estudando, né, e se aprofundando nessa parte de autoconhecimento, a palavra parece que salta aos nossos olhos. Quando eu venho ler a palavra de Deus, é totalmente diferente, tudo faz mais sentido, né? E essa situação lá da viúva que tinha o azeite na casa dela, né, ela tinha um pouco, então Deus multiplicou a partir daquilo que ela já tinha. Então as coisas vão acontecer, mas não é algo que vai vir, um conhecimento novo, algo novo, é algo que já está dentro de você. Deus vai trabalhar com isso, olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Isso, e eu acho que a grande chave é Deus multiplicou o que ela já tinha, embora precisou de vasilhas para colocar o que ela tinha, porque sozinha não conseguiria, numa vasilha só não ia dar o suficiente. Então, assim, tudo que Deus faz em você é para você transbordar, para Olha você só, derramar. olha só, deixa eu te interromper aqui, como caiu aqui uma ficha rápida aqui. Precisou de várias vasilhas. Aqui tem 13 histórias, 11 mulheres, 13 capítulos. Então, assim, Deus utilizou aquilo que já existia dentro de nós para que nós pudéssemos transbordar. E foi um transbordar sozinho, não. Aqui foi um transbordar em grupo, mulheres em movimento, mulheres que olharam para dentro de si e que foi desperto nelas a necessidade de transbordar.
porque Deus não ia colocar esse tesouro, né, que Ele colocou em nós, vaso de barro, se fosse para deixar guardado. Não. Aquilo que Deus dá para nós é para que nós transbordemos na vida das pessoas. Por quê? Porque Ele só vai mandar mais assim que esse dique, né? Quando eu estou segurando a informação, é como se fosse um dique a ponto de romper. E eu vejo muito isso também quando esse dique está muito sobrecarregado, tem muita coisa aqui para transbordar, começa a me dar ansiedade. Por quê? Porque eu sei que eu tenho muita coisa para passar para as pessoas, mas eu não estou sabendo como fazer isso. Então, mais uma situação que a Valéria vai trazer para a gente aqui hoje, para que a gente possa saber como fazer esse transbordar. Eu acho que falando hoje, né, do nosso tema da nossa live, que é sobre empreendedorismo feminino, eu quero pontuar aqui que o empreender, de fato, Provérbios 31 já vai falar de uma mulher extremamente empreendedora. Uma mulher que avalia uma propriedade, uma mulher que, né, faz multiplicar aquilo que ela tem. Então, esse empreender já é bíblico e já vem ali do feminino. Porém, eu acho que o que a gente pode pontuar, que vai servir para quem está nos ouvindo, que eu quero trazer, porque eu tenho observado isso nas mulheres. A gente equilibrar um pouco do nosso masculino, do nosso feminino para empreender, porque a gente precisa do masculino para ter essa busca de clientes, essa busca de divulgar o nosso negócio, essa coisa de ir para a vida, mas o empreendedorismo feminino, ele tem acolhimento. O empreendedorismo feminino, ele fala de aceitação, de respeito, coisas que é muito típico do feminino. Esse acolher e multiplicar, esse saber a dose certa, ter uma sensibilidade. E embora eu sei que existam mulheres aí muito, né, que são muito fortes, né, muito incisivas, essa live de hoje sobre empreendedorismo feminino é algo que a gente quer trazer aqui falando sobre esse feminino em movimento, que é a gente não excluir o feminino do empreender. Não é porque eu tenho que ser uma empresária de sucesso que eu tenho que perder minha feminilidade. Não é porque eu vou ser uma empresária ou uma empreendedora ou uma mulher de negócios que eu tenho que me portar como um homem. Porque eu sou uma mulher. Porque eu preciso que esse feminino que acolhe esteja mais presente no meu negócio do que está no de um homem. Homem não quer acolher, homem quer vender. E às vezes eu vejo muitas mulheres indo para o empreendedorismo e elas assim, não estão nem aí, bora, vamos fazer acontecer, vamos para cima, quer, não quer. E isso não faz parte da característica do feminino. Então, assim, cuidar das nossas dores, para que a gente não venha ficar buscando no cliente, né? Não venha buscar nesse cliente suprir as nossas carências emocionais, né? Que são as mulheres que também carregam isso no empreender feminino. Elas tiveram suas questões na sua infância e às vezes vêm empreender e querem elogios, querem que os clientes acolham elas, querem que os clientes gostem dela. Só que o cliente pode gostar do seu serviço, ele vai gostar daquilo que você oferta. E é isso que você está ali no empreendedorismo para fazer, ofertar algo para abençoar a vida dele. Então eu quero dizer que conseguir separar as coisas, Rose, é o nosso verdadeiro desafio no empreender feminino. É conseguir discernir. Verdade. Também acho bem legal a gente pontuar, usando até a mulher de Provérbios como referência, que ela é empreendedora, mas ela estava ali com todas as suas áreas muito bem alinhadas, né? E a gente, às vezes, no empreendedorismo feminino, a gente vê esse grande conflito. Por quê? Porque eu acho que uma mulher, quando está no seu feminino, ela não fica descobrindo muitas áreas para poder fazer, porque ela não está competindo com um homem. Eu não estou competindo com nenhum homem, eu só estou empreendendo. Eu não estou competindo com algum homem de sucesso que tem aí um multimilionário, eu só estou empreendendo. Então, acho que isso é extremamente importante a gente pontuar. Que às vezes as mulheres sofrem porque elas vão ter que renunciar, obviamente, a algumas coisas para poder ter uma vida e uma carreira. Com certeza você também pode falar disso, porque você também trabalhava no corporativo antes da pandemia, você também tem essa experiência. Mas eu acho que a gente, às vezes, também carrega muitos rótulos e títulos que nós mesmos colocamos de nós por causa da comparação com o masculino.
Parece que eu tenho que fazer tanto sucesso quanto um homem faz. Parece que eu tenho que ganhar tanto dinheiro quanto um homem ganha. Parece que as nossas referências de empreendedorismo são sempre muito masculinas. Não é à toa que a maioria das mulheres empreendedoras, hoje nós temos uma leva de mulheres referência, mas a grande maioria eram homens de negócios que a gente seguia, modelava e se espelhava. Verdade, bem isso mesmo. E eu acho muito legal essa parte de falar sobre o empreendedorismo, né, junto com a feminilidade, porque as pessoas acham que isso se exclui, né? Mas na realidade não, a gente pode ser empreendedora, pode manter a nossa feminilidade e manter a nossa essência, né? A essência que é a imagem e semelhança do Criador. Sabendo que eu não preciso competir com ninguém, porque aquilo que Deus tem para mim, Ele vai fazer com que aconteça através de mim. Então eu não preciso me comparar com ninguém, eu não preciso tentar ser melhor que ninguém. Então eu tenho muito isso comigo, sabe? Quando a partir do momento que eu tirei o meu foco, que eu tirei o meu olho do Instagram da fulana, da ciclana, da beltrana, eu consegui olhar para mim, para dentro de mim. Eu consegui olhar que eu tinha potencial e parece que isso ficou tão grande dentro de mim e eu fui tomada de uma energia tão grande, porque esse olhar, a gente pode olhar, a gente pode modelar, tem coisas muito boas, né, que todos estão fazendo, mulheres estão fazendo, então isso eu posso trazer para a minha vida, mas me diminuir ou ficar me comparando, isso é muito pesado, isso traz sofrimento, e a pessoa que ela se compara muito, ela não consegue sair do lugar, porque ela o Instagram da fulana tem tantos seguidores, porque ela faz isso, ela faz vídeo super bem, ela fala super bem, eu não consigo gravar um vídeo, daí a pessoa vai se travando, vai se fechando, e ela não consegue sair do lugar. Então, modele, copie aquilo que é interessante, mas foque em você. Pegue o teu caderno, escreva. Mas eu não consigo gravar um vídeo. O que eu preciso fazer para gravar um vídeo? O que eu preciso fazer para ter o meu Instagram bonito igual o da Valéria? Como que eu posso gravar um vídeo como a Rose chega aqui, ela não faz ata, não faz nada, ela vem aqui, ela fala, não faz preparação. Eu preciso me conectar com essas pessoas às quais eu tenho déficit. Se o meu déficit é de falar, eu preciso me conectar com pessoas que sabem falar. Se o meu déficit é com Canva, não sei fazer uma arte legal, se conecta com pessoas que sabem fazer arte legal. Então, essas pessoas que são fortes naquilo que você é fraco, elas vão te ajudar. Às vezes a gente fica presa num egoísmo, né? Acha bonito, não curte, não comenta, só fica vigiando o Instagram da pessoa. Assim, a humildade em se aproximar de pessoas que estão à frente de você é um degrau que vai te levar para um nível muito maior. Por quê? Porque Deus vê o teu coração. Quando você julga, Deus vê o teu coração, você vai se atrasar no processo quando você é julgadora. Você acha que Deus não vê que você vai no Instagram das outras pessoas e você não curte porque você tem inveja? Então, tudo isso você tem que trabalhar dentro de você. Se aproxime dessas pessoas para aprender, curte o trabalho delas, porque vai chegar um momento que você vai estar empreendendo, você vai estar destravada e as pessoas também vão curtir o teu conteúdo. A gente precisa olhar para isso com muita humildade e saber que se a pessoa tem 10 mil seguidores, eu tenho 1000, vou aplaudir ela, vou aprender com ela. Se a pessoa sabe fazer um vídeo bom, ela vai lá, ela tem uma luz maravilhosa, se aproxime dela, pergunte como que você consegue, o que você faz. Então, isso é ter humildade de se chegar nessas pessoas, né? É isso, André ou Valéria? É isso, né? Eu acho que a gente precisa sair um pouquinho e começar a se conectar com mulheres reais, né? Que talvez não estão nos seus milhões, mas elas já estão alguns degraus na minha frente. Verdade. E eu não preciso de alguém que faturou 2 milhões. Se eu estiver perto de alguém que faturou 100 mil, Uau. eu já tô realmente mais perto daquilo que eu onde eu quero chegar. E aí eu acho que às vezes as mulheres elas vão para um lugar de comparação e isso faz você se paralisar, porque ninguém começou com 1 milhão, alguém bateu 50 mil, 10 mil, 20 mil,
falando de empreendedorismo feminino, que é o que nós estamos falando aqui hoje nessa live. Nós precisamos andar na nossa realidade. E mulheres são muito românticas, mulheres querem modelar a pessoa que está lá, né, que você falou, com 1 milhão de seguidores. Ok, mas eu conheço pessoas que hoje estão com quase 1 milhão, que passaram 2 anos com 10 mil seguidores sem sair do lugar. Então, assim, eu não conheço a jornada daquela pessoa toda, eu conheço uma parte da história dela. Então, eu acho que... Eu até esses dias fiz uma apresentação de mim lá no meu Instagram, né, Rose, falando que tá lá, né, um pouco sobre mim em relação a tudo, meus valores, aquilo que eu acredito, aquilo que eu não acredito. E lá tá escrito, né, mais de 26 anos empreendendo e também como CLT. Porque eu praticamente passei grande parte da minha vida empreendendo sendo CLT. Para mim isso não era, eu não aguento mais empreender, agora eu quero ser CLT, agora eu quero empreender. Porque eu acho que quando a gente olha para os nossos sonhos e projetos, a gente tem que saber que talvez eles custem alguma coisa. Então, assim, se o que eu sonho custa X, é natural que talvez naquela fase, naquele momento, ele me exija mais do que simplesmente estar numa CLT, mais do que empreender. Então, eu acho que essa maturidade não vem com a idade não, viu, mulherada que tá aqui? Maturidade não vem com idade. Porque tem muita gente que está envelhecendo e não está amadurecendo. Uau! Tem muita gente que está envelhecendo, mas não amadureceu. E aí, quando ela vai no empreender, ela vai com essa postura mais infantil, esperando a aprovação, esperando o reconhecimento ainda, muito naquela fase que ela não teve na sua casa, na sua infância, na sua vida, e aí ela quer ser validada o tempo todo. E aí, quando você amadurece, você é um prestador de serviço, você está ali para ofertar alguma coisa, as pessoas vão te pagar por isso. Então, quando eu quero pontuar aqui, é porque muitas mulheres começam a empreender e não dá certo. Valéria, porque empreender não é fácil. E ninguém está dizendo que é fácil. Imagina eu ter alguém que paga minhas contas e agora eu não tenho ninguém para pagar minhas contas. Porque quando eu vou empreender, eu vou ter que ser responsável por mim. Quando eu trabalho para alguém, alguém vai depositar o meu salário. Então, é natural que seja muito mais confortável dia 5, dia 20 ou dia 30 vai cair no pagamento, gente. Então, é até uma comparação que a gente faz meio totalmente fora do contexto, que é acreditar que empreender e CLT são a mesma coisa. É sair da zona de conforto. É falar, cara, não tem nada garantido, você vai ter que fazer o seu. É verdade. É um posicionamento adulto, né? De uma mulher adulta, né? Porque se eu estou ainda, né, sistemicamente falando, se eu ainda estou com a minha criança ferida com relação a profissionalismo, eu não vou conseguir sair do lugar, não vou conseguir... Porque criança não faz dinheiro, criança não se relaciona. Então, somente uma mulher no posicionamento adulto, ela consegue ter sucesso no empreendedorismo, no empreender, no se comunicar, né, no se conectar com pessoas, porque empreender é isso, é se conectar com pessoas. E quando a gente está ligada diretamente às nossas raízes, né, falando agora sistemicamente, da onde eu vim, para onde eu vou, quando isso está muito certo dentro de mim, eu tenho direcionamento. Porque quando a paternidade, quando eu sei de onde eu vim, eu sei quem é o meu pai, a força, né, eu peguei essa força geradora de vida do meu pai, o que uma paternidade ela traz para uma pessoa? Proteção, direção e limite. Isso me faltar, eu não consigo empreender. Eu vou ter um déficit, porque eu ainda estou com uma criança ferida, as minhas emoções estão feridas. As minhas emoções não são adultas, eu não consigo empreender como uma mulher adulta. Então eu preciso parar, e como você falou lá no início, esse olhar para dentro. É algo primordial para empreender. Que interessante que você falou. E isso foi uma questão que também sistemicamente eu tenho trabalhado muito, porque você sempre vai estar trabalhando questões em você, né, Rose? E assim, o que é limite? Quem não teve uma paternidade alinhada, eu não estou falando com Deus, estou falando terrena, que não teve essa figura de limite, é aquela pessoa que mistura tudo, que ela pega o dinheiro da empresa e gasta com ela, que ela não tem limites para gastar, que ela gasta mais do que ganha. Por quê? Porque ele faltou uma figura de limite que colocava nela algumas questões que só uma figura paterna
pode colocar. E às vezes as mulheres até misturam função com de fato, essa questão de honra. Por quê? Porque, não, mas a minha mãe era muito rígida, mas a minha mãe me colocava limite, ok, mas ela não era o seu pai. E aí ela deixou você desalinhada, porque uma mulher, quando põe os limites e o pai não está para pôr limites, você acaba sendo uma pessoa que talvez tenha muitos limites, mas você não acolhe. Então você vai ser aquela empreendedora grossa, aquela pessoa que não foi polida no seu feminino para falar, não, mas o feminino é acolhedor, o feminino é para dentro, o feminino sente, o feminino se conecta. Então, sempre há um desajuste em nós para ser visto para empreender. Então, eu quero muito que as mulheres que estão ouvindo aqui, até mesmo os homens, porque isso é nato do ser humano, tanto homem quanto mulher, mas a gente pare para falar que vai ser muito mais fácil você ter sucesso no empreendedorismo quando você olhar para as suas próprias questões, porque essas questões, se não forem vistas no início, podem aparecer lá no meio e no final. Ou seja, bem na hora que você devia estar voando e prosperando, você cai. Bem na hora que o negócio ia dar certo, não deu certo. Bem na hora que você saiu do emprego que você tinha, a coisa deu tudo errado. Sim. Essa transição, quando a gente fala de transição de carreira, que foi o que aconteceu com você agora, recentemente, né? Tenho certeza que muitas mulheres ou homens que estão aqui, ou que ainda irão passar nessa live, também estão passando por isso. Só um adulto consegue fazer uma transição de carreira, uma pessoa no posicionamento adulto, né? Com sucesso. Porque ela vai se planejar, ela vai se programar, ela não vai, tipo, né, jogar tudo pro ar e... Porque a gente sabe que não é bem assim, precisa de um planejamento, né? Porque que nem você falou ali no início, quando você está no CLT, você tem lá as suas obrigações, né? Mas os direitos do empreendedor que te contratou é que todos os dias, dia 5, dia 10, dia 20, o dinheiro teu tá lá na tua conta. E daí, se eu não me planejei, eu vou lá me empreender, me jogo no empreendedorismo, e daí chega dia 5, chega dia 20, e o resultado? Cadê o resultado? Aí o que vai acontecer se eu estou trabalhando com emoções infantis? Eu vou me frustrar, eu vou largar tudo, a criança birrenta, né? Jogar, não quero mais saber disso, e daí? Um sonho, todo um sonho foi desperdiçado, e muitas vezes você tem coisas muito preciosas para entregar para as pessoas, mas você não está conseguindo lidar com as suas emoções. Então você precisa parar. Você precisa procurar um terapeuta, procurar uma psicanalista, que nem a Valéria, para alinhar isso, porque a Valéria ela vai te colocar no eixo. É isso, Valéria? Porque eu vou até ser um pouco além. Às vezes, Rosa, a gente fala, né? Todo mundo faz, isso é um mundo ideal. Se planejar, ter uma reserva de emergência, etc. Só que vamos falar a verdade, quase 80% das pessoas não vão fazer isso. E talvez não tenha problema se você não fizer isso. Qual é o maior problema do empreender? É você não estar na postura adulta para pagar o preço disso, até do que você não fez. Porque talvez você não teve como juntar um dinheiro para fazer isso, mas agora que você está empreendendo, você tem que correr atrás do seu. Então, quando você está numa postura adulta, você entende assim, tá, não consegui juntar, não tive uma reserva, mas saí do meu emprego, não estava aguentando mais, queria realmente me dedicar ao meu negócio, empreender, só que eu vou ter que pegar essa energia e ir para o meu negócio, buscar os clientes que eu não tenho, buscar o que eu preciso, porque eles não vão vir no meu colo, não vão vir, não vão. Aqui a frase aqui, ó, no e-book, né, no nosso e-book, que está aqui, vou mostrar a capa aqui. Tem uma frase dela aqui que é fenomenal, que diz assim, ó, crianças ficam esperando, adultos correm atrás. Uau! É bem assim mesmo. Assim, ó, quando eu entendi essa parte sistêmica, né, da minha criança interior, eu vi o quanto a minha vida toda, até os 44 anos, eu era um adulto, mas com umas emoções infantis. Eu me burrava por qualquer coisa, tudo que me falavam que atacava nas minhas feridas emocionais, eu já não falava mais com aquela pessoa, eu ia me afastando das pessoas. Então, assim, ó, a parte sistêmica, ela me ajudou muito nesse crescimento, nessa cura dessas minhas emoções que eram infantis. E olha que eu tinha muitas emoções infantis, porque eu tinha, né,
síndrome do abandono. Eu achava que eu tinha sido abandonada. Não fui abandonada pelo meu pai e minha mãe. Mas em algum momento, né, eu tive essa sensação de que eu fui abandonada. Então, eu sempre abandonava as pessoas, as amizades, antes que elas me abandonassem. Então, assim, eu nunca desenvolvi amizades enraizadas, amizades profundas. Porque dentro de mim eu sempre tinha assim, não, eu preciso abandonar primeiro. Então, assim, como uma pessoa dessa vai empreender se ela não cria vínculos, se ela não se relaciona bem com as pessoas? Então, assim, É isso. a gente aprende procurando, a gente não é fora. Eu tive que olhar para dentro isso. Toda vez que você tiver que se comprometer, como você é infantil, você não se compromete. Então, assim, como é que eu vou cobrar isso? Ou como é que eu vou fazer aquilo se eu ainda não consigo, não tô preparada para esse tipo de cobrança? Porque vamos falar a verdade, uma empresa que fatura 5 mil, 10 mil reais não é uma empresa que fatura 100 mil. Nem fatura milhões, né? O nível de responsabilidade de funcionário, muitas questões são totalmente diferentes. Então, às vezes a gente quer crescer, mas a gente precisa crescer. E aí eu até gosto muito dessa frase, a gente teve uma aula lá na mentoria, que é o cresça e apareça, né? Literalmente, parece que a gente, por causa do evangelho, diminui, etc. Mas eu tô falando disso emocionalmente. Cresça e apareça. Você realmente, quando você cresce emocionalmente, você começa a se destacar e aparecer. Por quê? Porque adultos têm dinheiro, né? Crianças têm mesada. Então, Repete. adultos têm dinheiro, crianças têm mesada. É isso que os pais fazem com os filhos. Os pais falam, olha, eu vou te dar tanto, viu? Porque você é uma criança, eu sou um adulto. Então o dinheiro está comigo. O dinheiro está com quem? Quando a gente é criança? Com os nossos pais, com os adultos. Então adultos têm dinheiro, crianças têm mesada. Enquanto eu me comporto como uma criança, o pai, vamos falar até de Deus aqui, literalmente, me dá uma mesada. Uau. Já que você tocou aqui na questão espiritual, né? Então, assim, aquilo que Deus tem para nós, ele vai vir quando nós tivermos maturidade para receber. Então, assim, o empreender é de alguém maduro. Então, assim, se eu ganhar muito dinheiro, mas estando com as minhas emoções infantilizadas, o que uma criança vai fazer se, de repente, ela explodir aí no Instagram e o que ela vai fazer com tanto dinheiro? Ela não tem maturidade. E espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente, Deus só vai te mandar aquilo que você está preparado para receber. Então, assim, esse olhar para dentro, esse olhar para Deus, né, para o espírito, para a alma, né? Eu sempre falo que a gente é triuno, né? Corpo, alma e espírito. Então, esses três aqui tem que estar bem alinhado. A minha alma precisa estar curada. Quando a gente fala dessas emoções infantis, é aqui a sede das nossas emoções, né? Então, eu preciso olhar. Porque se eu sou uma criança birrenta, eu não consigo me relacionar com Deus. Porque Deus também não vai liberar nada para uma criança. Ele a pessoa está lá no leitinho, então se eu estou no leitinho, se eu estou me alimentando no raso, é isso que vai vir para mim. Então eu preciso evoluir, preciso olhar. E quando eu não olho, quando eu não me curo, quando eu não procuro ajuda para olhar para essas minhas emoções infantilizadas, vai muito além de eu não conseguir empreender. Essas dores também se manifestam no meu corpo físico através de doenças. E como que uma pessoa que está doente, ela vai conseguir ter ânimo, força para empreender? Não tem como. Então, esse triuno, corpo, alma e espírito, precisa estar curado, precisa estar alinhado, para que Deus consiga. Ele quer, está tudo pronto. Lá em Efésios 1:4 fala que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Então, está tudo preparado para você. Mas só vai ser liberado quando você entrar num nível de maturidade para assumir, para tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Faz sentido, Valéria? É isso, né? Assim, quando a gente para pensar no nível que você recebe, vamos pensar até nas mulheres aqui, a gente está falando hoje sobre empreendedorismo feminino. E eu, e assim como a Rose, tem sempre que estar olhando para essa criança, porque a criança, ela quer que tudo venha até ela.
Criança não precisa trabalhar para comer, criança não precisa trabalhar para se vestir, criança não precisa trabalhar para tomar o leite, a mãe vai lá e pega, alguém vai lá e faz. Então, quando a gente vem para o empreendedorismo também com essa postura que não é fácil de sair, mulherada, a gente não está aqui falando, a gente está falando como é para ser, e se não é, nós estamos buscando alcançar isso. É esse o nosso objetivo aqui, fazer com que você pelo menos se perceba e que você venha para esse lugar de falar, olha, eu preciso olhar para isso, eu ainda estou numa postura extremamente infantilizada. Ai, Valéria, porque como é que eu vou fazer que agora eu não estou mudando de carreira, mas o cliente não vem? E quem é que disse que vem? Você passa numa loja aí física, tem alguém às vezes com o microfone lá na porta chamando as pessoas para entrar. Quem é que disse para você que vem? Existem ações que a gente tem que fazer, porque quem está só lá esperando o cliente vir, não está fazendo nada, ainda está numa postura infantil. A gente precisa fazer movimentos para trazer essas pessoas para a gente. Por quê? Porque, por que eu vou no mercado comprar comida? Porque eu estou com fome, né? Porque o mercado está lá, só ele tem o que eu preciso. Se eu não me posicionar como alguém que carrega aquilo que pode auxiliar a vida de alguém, ninguém vai me procurar, ninguém vai procurar a Rose. E isso... Uau! Espera aí, eu vou... Repete, se eu não me posicionar como alguém que tem aquilo que as pessoas precisam, elas não vão me procurar. Não tem como. Você tem o remédio, eu tenho a doença. Como é que eu sei? Eu sei onde a farmácia fica, gente. É por isso que eu vou até lá. Eu sei que a farmácia está lá para me vender o remédio. Eu sei o endereço dela. E aí a gente vem pro digital. Ai, Val, mas eu tenho vergonha. Ai, Val, mas eu não consigo postar. Então, desculpa, a sua loja não tem endereço. Ninguém vai buscar esse remédio de você. Ninguém sabe o que você vende. Ninguém sabe o que você oferece. Ninguém sabe aquilo que você cura. Ninguém sabe. Uau! Muito, muito profundo isso. E aqui ela fala também, ó, na parte do e-book aqui que ela escreveu, né? Que é o capítulo 13. Ela fala assim, ó. Desejo que você pense por um momento pelo qual motivo você deseja abrir este negócio, né? Que você quer empreender. Mudar de profissão, ganhar mais dinheiro. E seja sincera com sua resposta para você mesmo. Dinheiro está a serviço da vida. E se a sua motivação for para este caminho, para este lugar de servir mais pessoas, de utilizar o que tem para que os outros sejam abençoados, e você também, porque existem muitas mulheres que apenas querem uma ocupação. Então, assim, aqui ficou muito... Essa colocação ficou muito boa. Muito boa, porque só um adulto, né? Só um adulto sabe o que quer e vai saber responder essas perguntas que você fez aqui. Isso. Tem muitas mulheres que querem uma distração, né? E elas vão enjoar. Gente, preste muita atenção nisso. Quando nós temos uma alma insatisfeita, nós vamos ficar o tempo todo fazendo muitas coisas. Agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, agora eu quero fazer isso também. E aí a gente precisa se alinhar, porque eu vou dizer uma coisa, viu, Osvaldo? A gente está querendo dizer que a pessoa não pode mudar o tempo todo de negócio? Claro que não. Eu posso dizer com propriedade que eu já fiz muita coisa, Luz. Eu já fui decoradora de casamentos, já fui assessora que organizava os casamentos, eu já fui, tipo assim, já tive loja física, já trabalhei muito tempo, a vida toda no corporativo. Só que o que eu quero que você entenda? Você não é o que você faz. Por isso, você pode fazer o que você quiser. A questão é o porquê você faz o que você faz. E ó que chave. Não é isso. A Rose pode estar hoje como consteladora, amanhã ela pode estar como uma terapeuta fazendo outra coisa, TRG, não interessa. Ou ela pode estar fazendo reflexologia, ela pode abrir um espaço, ela pode fazer o que ela quiser. Amanhã ela decidiu que ela vai trabalhar com outra coisa, porque eu não sou o que eu faço, eu sou quem eu sou. E como eu transbordo isso, pode mudar toda hora, não tem problema. Que show, que chave poderosa. Jesus não foi carpinteiro o tempo todo, ele foi carpinteiro enquanto ele precisava ser carpinteiro, aprendendo a profissão do seu padrasto José.
porque naquele tempo era isso que ele precisava fazer até que o ministério dele aparecesse. Ou seja, ele era o que ele era, não é o que ele fazia. Então, assim, nós precisamos primeiro buscar quem somos, porque se você for manicure, se você for cabeleireira, se você for terapeuta, se você for advogada, se você sabe quem você é, você pode ser o que você quiser, e quantas vezes você quiser mudar, você pode mudar. As pessoas querem engessar, as pessoas não, porque eu preciso... O que eu vou fazer, Valéria, pro resto da vida? Eu falo, não sei, nem eu sei o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Quantos anos a Rose quer viver? Quantos anos a mais a Rose quer viver? Eu tô correndo, me exercitando, ó, as minhas medalhas, porque eu quero viver bastante, Tá, mas quantos anos? Ah, até os 90. Então você quer viver mais 40? Mais 50? Isso. Então você concorda que mais 40 anos dá para mudar muita coisa? Bastante coisa. Depois que eu descobri que Moisés começou o chamado dele com 80 anos, né? Pensa comigo, se a Rose quer viver mais 50 anos, quantas profissões, quantas coisas ela pode fazer dentro de 40 anos? Então, assim, a gente acaba se engessando muito. Ai, você está terapeuta, você não é terapeuta, você é quem você é. Eu estou mentora de mulheres, eu estou. E amanhã? Eu estou a serviço da vida. É esse o meu trabalho. Eu estou a serviço da vida. E aquilo que a vida me trouxer, e se a vida me trouxer mais mulheres para eu mentorar, para elas destravarem, é isso que eu estou a serviço para fazer. Eu estou a serviço da vida, eu estou a serviço daquilo que Deus chamou eu para fazer. Então, eu sempre falava isso. Quando eu parei de fazer decoração de casamento, todo mundo falava assim, nossa, mas por que você parou? Era tão bonito os seus casamentos. Eu falei, porque nunca foi sobre decoração de casamento, gente. Eu acredito na família, eu acredito naquele momento tão especial que as pessoas vivem. É sobre isso, não é sobre uma decoração de casamento. É sobre quem eu sou e o que eu acredito. E se eu for fazer uma decoração para manifestar isso como profissão, tá tudo bem. Se eu for ajudar alguém a organizar, antes eu ajudava uma mulher a organizar o seu casamento. Quantas mulheres eu fiz assessoria? Hoje eu ajudo mulheres a organizar as suas ideias lá na mentoria. Mulheres que eu cuido na mentoria individual, organizar as suas ideias para fazer com que isso se torne, né, uma vida mais leve, com mais resultados. Eu continuo sendo quem, Rose? Continuo sendo a Valéria. Então eu não sou o que eu faço, eu sou o que eu sou. Amém. É isso aí. Alguém que está aqui assistindo a gente ao vivo gostaria de fazer uma pergunta, que está passando por essa fase de transição de carreira? Aproveita que a Valéria está aqui para transbordar na nossa vida. Muitas vezes aquele medo, aquela trava que você tem aí, em uma resposta talvez te movimente, né? E falando sobre a mentoria da Valéria, eu participo da mentoria dela, é mentoria GPA, Guerreiras por Trás da Armadura. Tem sido assim um divisor de águas na minha vida, então eu super indico as mulheres que estão aqui, que os homens que vão passar por aqui, né? É só para mulheres, né, Valéria? Só para mulheres. Só para mulheres. Então, assim, super indico a mentoria dela, tem feito muita diferença na minha vida. Em dezembro eu parei, né? Tudo que eu estava fazendo nas redes sociais, eu dei um tempo para mim. Eu disse, eu preciso fazer algo diferente, mais focado e com mais resultado. Então, eu entrei na mentoria da Valéria, isso tem me ajudado bastante. E é isso, você quer falar um pouquinho mais sobre a tua mentoria, que já tá, nosso tempo aqui tá... Isso, mulherada, eu só acho assim, a Rose, ela fez um movimento de sair do lugar que ela estava para se conectar com outras mulheres que também carregam as suas dores, mas eu sempre falo isso, Rose, a diferença da nossa mentoria ali não é que as pessoas não têm dores, é que nós estamos num grupo unidas para sair das nossas dores. Nós estamos reunidas com mulheres que não estão acomodadas, lambendo suas feridas. Nós queremos ser curadas, nós queremos sair desse lugar. Então, eu vejo muitos grupos de mulheres
que às vezes elas estão unidas, mas não tem um resultado, que é sair de um lugar para ir para o outro. Vamos transitar? Vamos resolver essas questões e vamos para o mais? Vamos para a vida? Vamos para... E aí a gente tem um problema, que eu acho que é uma bandeira que eu tenho queimado no meu coração de levantar muito, ultimamente, mais do que nunca, vou aproveitar para falar aqui, que é mulheres serem amigas de mulheres. Mulheres serem amigas de mulheres. Mulheres não têm amigas, gente. Eu conheço pessoas que não têm amigas, nenhuma amiga. Então, assim, por que a mentoria foi criada, Rose? Para que a gente possa começar a restabelecer essas feridas de traição que nós recebemos de outras mulheres, de mulheres que foram, às vezes, invejadas por mulheres, de nós sempre estarmos em grupos adoecidos. E nós precisamos entrar em grupos saudáveis. Então, é por isso que a gente criou a mentoria. Então, eu digo para você, não é só você estar fazendo um monte de curso. A mentoria é para você cuidar de você. Cuide de você. Ache um lugar para você cuidar de você. Porque você só fica aprendendo e não se cuida. Verdade. Ô, Valéria, a Malu perguntou aqui, ó. Tem um pouco de trava com pessoas. Como se relacionar de forma genuína e sincera? Bom, é porque é muito ampla essa pergunta, né? Com pessoas. Porque eu não sei qual é o intuito dela. Nós não vamos nos relacionar com todo mundo, sendo sincera e genuína com todo mundo. Você concorda? Que nós somos o que precisamos ser em determinados lugares. A Rose não vai ser a mesma pessoa que ela é com o marido dela, com o filho, né? Com as figuras de mais intimidade que ela é lá na mentoria. Ela não é. Porque ninguém é. Mas quando ela fala assim, tem um pouco de trava, com certeza, às vezes não precisa você fazer um processo inteiro, mas procure ajuda, né? Procure um processo terapêutico para você entender da onde essa trava surgiu, porque não surgiu do nada. E aí você ressignifica um pouco isso, porque provavelmente esse registro negativo que você fez em relação às pessoas fez você se retrair. Então, quando a gente atende, tem mulheres que eu faço terapia que vão 2 vezes e resolvem as suas questões e pronto. Não é ninguém precisa morrer fazendo algumas coisas. Mas quando ela fala assim, ó, quero me relacionar de forma genuína e sincera. Gente, antes de continuar, rapidinho. Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12, só 3 eram amigos íntimos de Jesus. Então, assim, não é porque nós estamos no Instagram que eu tenho lá 4, 3 mil amigos que são meus amigos. São pessoas que, de certa forma, eles tiveram algum tipo de sentimento com o meu conteúdo, com o conteúdo da Rose e das mulheres que estão aqui. Mas eles não são meus amigos íntimos, gente. E não vão ter uma relação assim, nossa, genuína comigo, porque eles nem vão ter acesso a mim. Então, nem todo mundo vai ter acesso a você. Os 12 andavam com Jesus. Mas no Monte da Transfiguração, só 3 foram. Para ressuscitar a filha de Jairo, só 3 foram. No Getsemane, só 3 foram. Então, a gente precisa ressignificar algumas questões que nós carregamos, de que nós seremos igual para todo mundo, nós não seremos. Tem pessoas que eu tenho muito mais intimidade, outras menos intimidade, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Só preciso ter inteligência emocional para isso, né, Rose? Porque senão isso me afeta. Ai, eu queria ser amiga de todo mundo. Não tem como ser amiga de todo mundo. Não tem. Nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Então, assim, a gente não pode ter essa ideia de que a gente também vai agradar. E também não podemos ter a ideia de que as pessoas que estão no nosso Instagram irão comprar de nós. Não podemos jogar sobre elas essa responsabilidade. Então, nós precisamos ter estratégias para buscar novos clientes, né? Porque fica pesado, né? Fica pesado porque daí você começa a olhar para as pessoas, estão aqui no meu Instagram, são meus amigos, mas não apoiam o meu trabalho. Nem sempre o teu apoio, aquilo que você está esperando, vai vir das pessoas próximas a você. Primeiro você vai ter que ter resultado, você vai ter que vir aqui, dar a cara a tapa, fazer vídeo, e gravar, e atender muitas pessoas. Quando você começar a ter resultados, as pessoas vão começar a se manifestar. Então, não espere a manifestação externa para que você tenha a atitude de se movimentar.
Você precisa se automovimentar, ter atitude de se movimentar. Não esperar Isso. pessoas, porque as pessoas não vão dizer, ai, vem fazer vídeo, eu gosto tanto de vídeo. Não, ninguém vai falar isso. Ninguém vai dizer, ai, eu quero que você faça mais postagem, eu gosto das suas postagens. Não espere. Não espere elogios, não espere curtidas. Faça. Quantas lives eu já fiz que não tinha ninguém, só estava eu falando. Mas eu não desisti, eu não desisto. Eu sou daquelas que não desiste. Quando eu tenho certeza daquilo que eu quero, agora com as minhas emoções curadas, agora num posicionamento de adulta, tudo isso ficou mais claro para mim. Eu depositava nos outros, era muito pesado. Não, eu tenho que É saber isso. que em mim. Faz sentido isso, Valéria? Eu tenho uma frase que eu guardo da primeira mentora que eu tive. Eu sei que a frase não é dela, mas ela foi ela que disse para mim. Eu honro as pessoas que me trouxeram alguma chave que eu posso guardar. Sim. Ela disse algo que é a minha base para eu estar aqui empreendendo e fazendo o que eu faço também. É fazer até dar certo. Uau. Não é fazer para ver se vai dar certo. Isso mesmo. É fazer até dar certo, por quê? Porque é uma consequência, o resultado é uma consequência inevitável para quem não para. Então, se você não desistir na primeira, na segunda, no terceiro não, no quarto não, você certamente vai ouvir um sim. Então, o problema é que a gente quer fazer para ver se dá certo. Ah, eu vou vender roupa, que aquela moça tá vendendo roupa. Nossa, viu como ela trouxe umas roupas? Eu vou vender também. Ah, eu vou vender perfume, porque não sei quem começou a vender perfume. Ah, eu vou fazer um curso de terapia, porque eu vou entrar na terapia por causa que eu quero fazer a psicanálise também, porque a psicanálise... Ok, você pode fazer o que você quiser. Só que você vai ter que entender que você vai ter que perseverar para ver resultado. Você pode ter um diploma do mesmo curso que a Rose que eu tenho, mas ela não garante que ela vende tanta sessão que nem eu, e nem eu garanto que eu vendo a sessão que ela vende. Porque isso é individual. Então, é você fazer até dar certo. É você fazer o que a Rose falou. Eu preciso perseverar naquilo que eu acredito. Por isso que eu não posso andar como a moda. Eu tenho que andar naquilo que eu acredito. O meu movimento tem que ser a partir do que eu acredito. Eu acredito nisso que eu faço. Eu acredito que eu tenho algo, que carrego algo, que destrava mulheres, então eu vou investir nisso, porque eu também sei que as mulheres que confiarem naquilo que eu carrego vão sair do lugar assim como Deus me tirou dos lugares que eu estava. Então eu penso assim, Rose, nós precisamos entender se aquilo que estamos querendo empreender faz sentido ou se é só para fazer dinheiro. Porque ninguém põe muita energia no que faz dinheiro, porque depois tem outra coisa que está fazendo mais dinheiro ainda. Outra coisa que faz mais dinheiro ainda. Cada hora surge uma coisa nova. Então, assim, não é para ser romântica, e eu sou aqui, não defendo esse romantismo do empreendedorismo. É para ganhar dinheiro, sim, mas eu não vou começar fazendo aquilo que o outro está fazendo que está dando certo com ele. Porque ninguém garante que vai dar certo para mim. Ninguém garante que vai dar certo para mim. A Viviane fala, conhecer primeiro para ter direcionamento. É isso aí, Vivi, é isso aí. Acertou já. Não é bater em, assim, fulano tá fazendo, tá tendo sucesso com isso. Tá, quem garante? Talvez o meu sucesso não seja igual ao dele. Talvez o sucesso que eu vou ter vendendo brigadeiro não é igual alguém que tem fazendo unha, em gel. Cada um vai fluir naquilo pelo qual se dedica, gente. Então agora eu vou tirar uma ideia romântica. Cada um vai fluir naquilo que se dedica. É inevitável eu ter resultado naquilo que eu me dedico. Tudo que eu rego cresce, tudo que eu coloco a minha energia cresce, tudo que eu me dedico cresce. Não tem como. Se você regar que você não vai ser ninguém, desculpa, você não vai ser ninguém. Se você ficar regando que a sua vida não dá certo, que você não é nada, você vai colher isso. Eu vou regar, eu sou fruto daquilo que eu acredito. Então, se você que está aqui nos ouvindo hoje, pensa assim, Valéria, por que parece que para mim as coisas não dão certo? Só de você falar isso já está regando um pensamento negativo. E aí, quanto mais eu alimento isso, mais eu vou colher isso. Então, não vai dar certo. Vai ter uma hora que isso aqui vai estourar. Vai ter uma hora que isso aqui vai dar muito certo. Vai ter uma hora que é isso. É você colocar a tua energia nisso. Isso. Agora, só falando sobre os pensamentos, há muito tempo atrás eu trabalhei como CLT num lugar onde eu sempre tive cargos de liderança e eu, como gestora, eu prestava muita atenção no comportamento das pessoas. E ali eu nem entendia de sistêmica, de emoções, nada.
eu comecei a perceber que tinha uma moça que trabalhava com a gente, que ela era do negativo, sabe? Dava um surto lá de gripe, ela assim, eu acho que eu tô com gripe. Ela já começava, eu acho que eu tô com gripe, eu acho que não sei o quê. Na outra semana, ela tava com aquela gripe. E assim foi com dengue, assim foi com Covid, assim foi... Ela previa antes, sem ter, e o corpo dela absorvia. Olha isso, gente. Então, Provérbios 23:7 fala que assim como pensa na sua mente, assim tu és. Então, ela atraía as doenças para o corpo dela antes de se manifestarem, antes de estarem manifestas. Então, assim, e hoje, entendendo da sistêmica, eu entendo que realmente é assim que funciona, Sim. né? Faz isso, Valéria. Eu tenho uma pessoa que eu atendo em terapia e ela estava com problema com uma funcionária desse jeito. A funcionária era muito negativa, muito ruim. E ela também, com várias questões também de pessoais, precisava dispensar essa pessoa, porque essa pessoa estava afetando o comércio dela. Eu falei assim, ou você escolhe a sua saúde emocional e faz o que precisa fazer, ou você mantém essa pessoa e não tem muito o que fazer, né? Ela dispensou a pessoa, depois que a pessoa saiu, ela até falou, ela voltou, ela faz terapia, ela falou assim, Val, a pessoa saiu, faz 3 dias, fazia 3, 4 dias que a pessoa tinha saído, não ficamos no zero, no caixa, nem um dia. Depois que a pessoa saiu, todos os dias a gente não vendeu menos que X. Não. E olha isso, onde que a pessoa estava? Ela estava lidando diretamente com o dinheiro da empresa, que é a energia. Se eu tenho uma energia dessa na porta de entrada do dinheiro, você acha que ele vai... Exatamente. Então, eu falo isso porque nós temos a nossa fé, mas nós cremos no mundo espiritual, obviamente, todas que nós estamos aqui. Então, assim, gente, presta muita atenção. Às vezes você sacrifica por causa de uma dependência emocional aquilo que Deus confiou a você. Às vezes você sacrifica aquilo que Deus falou, olha, você vai se tornar isso, você vai ser isso. Você pegou aquilo ali, você quer acreditar nesse negócio, só que você precisa se calçar de que pessoas que estão à sua volta vão te apoiar? Claro que não vão te apoiar. Não seja imatura. Mas eu preciso também pensar, se eu estou pagando uma funcionária, no mínimo ela precisa atender as expectativas que eu tenho da minha empresa e não as dela. Eu não vou deixar alguém mal-humorado, alguém negativo num lugar estratégico para ganhar dinheiro. Só que a gente não cura as nossas emoções. E aí a gente mantém gente perto da gente que está nos fazendo mal e não consegue tirar. Então, empreender não é só sobre dinheiro. É muito mais sobre a sua cabeça, né? E eu até vou falar isso. Você nunca irá onde a sua cabeça não foi primeiro. Eu nunca vou pisar num lugar se a minha mente não chegou primeiro. Então, assim, se eu quero um dia ser uma empresária de sucesso, eu preciso primeiro já imaginar que eu sou e depois me comportar como se eu fosse. Porque tem gente que se imagina rica, mas tem um pensamento, se comporta como uma mendiga. Tem gente que se imagina um dia com um Instagram de 100 mil pessoas, mas não faz conteúdo nem para as 1000 que tem. Então, desculpa, se você não é fiel no pouco, Deus não te colocará sobre o muito, porque a Bíblia vai dizer que aquele que é fiel no pouco, ele será colocado sobre o muito. Nós estamos aqui falando sobre empreendedorismo feminino, feminino em movimento, para 10, 15, 20 pessoas, quanto for, quantas assistirão depois, porque nós estamos entregando o que temos, independente da quantidade. Por quê? Porque é isso que você faz com a sua semente. Você lança o seu pão sobre as águas. Você faz a sua parte. Amém. É isso mesmo. É isso. Então, foi um prazer ter vocês todos aqui. Foi um prazer recebê-la, Valéria. Fechando com chave de ouro, né? O tema do nosso e-book. Terão mais mulheres, mas ela antecipou aqui. Ela encerrou aqui o capítulo 13 com empreendedorismo. Tudo isso que ela entregou aqui, gente, é muito pouco perto do que ela tem para entregar aqui, ó, no e-book. Adquira o e-book no link da minha bio. Está com valor de lançamento apenas R$19,90. Com certeza o que tem aqui é precioso demais e vai fazer a diferença na sua vida e na vida.
na vida de todas as pessoas que estão à sua volta, porque quando você se movimenta, você movimenta a vida de muitas pessoas. Quando uma mulher se posiciona em atitude para ver e para fazer diferente, ela vai impactar vidas. E muitas pessoas já te têm como exemplo, já te seguem, mesmo que seja de longe. Mas a partir do momento que a palavra de Deus fala que você é luz, sal da terra e luz do mundo. E uma luz não é feita para ser escondida embaixo de uma mesa. Uma luz é feita para ser posicionada em lugares altos. É nisso que eu acredito. Que você que escreveu esse e-book, mulheres que estão aqui que escreveram esse e-book, para transbordar na vida das pessoas que são mulheres, Deus colocou para lugares altos, para ser luz, para ser farol. E você que ler esse e-book também será assim, impactada. Você vai ver que você é luz. Você vai lá na sua lâmpada e você vai começar a tirar aquela poeira que está impedindo que a tua luz resplandeça aqui nessa terra, para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Porque aquilo que você venceu, mulher, te deu autoridade para tocar vida. É nisso que eu acredito. Quer se despedir, Valéria? É isso, pessoal. Me sigam lá, né? Vocês que são aqui do Insta da Rose, me sigam nas redes sociais. Mês de março tem muita coisa, né? Muita coisa para acontecer, né? Eu tô prestes aí a depois lançar o curso Florescer, algumas coisas que a gente está fazendo, alguns movimentos, porque esse feminino precisa se movimentar. Então, assim, alguns presentes para as mulheres em março que a gente vai dar. Então, eu quero dizer para você que você não perde nunca nada por se conectar com pessoas e estar em ambientes que vão te proporcionar crescimento. Pare de ficar rolando só o feed da vida dos outros, de saber o que os outros estão fazendo, e comece a seguir pessoas que vão agregar a sua vida, que vão virar chaves em você, que através de uma frase, uma palavra que elas vão liberar sobre a sua vida, vai fazer a diferença no que você carrega. Porque nós, assim, perdemos muito tempo com coisas muito inúteis, nós nos distraímos. Então, para terminar, Rosa, eu quero dizer isso, que o inimigo ele não quer nos destruir tirando os nossos sonhos, o inimigo quer nos distrair, porque quanto mais ele nos distrai, menos nós focamos naquilo que realmente desejamos. E a vida que nós desejamos alcançar, ela não pode contar com as nossas distrações. E eu falo, né, a palavra vai falar que Neemias, quando vem lá Sanbalat e Tobias ficar pedindo para ele descer, ele fala, peraí, estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, eu não posso parar, eu preciso continuar. Então, se você acredita que você carrega poderoso, talvez tenham muitas mulheres que não querem ouvir você. Sim, tem muitas mulheres que não vão querer te ouvir, mas eu garanto, tem muitas outras que estão desejando ouvir você. Pare de se preocupar com quem não quer te ouvir e fale para as mulheres que desejam ouvir aquilo que você carrega, porque elas existem, elas estão esperando você falar. Então, o meu desejo é busque ajuda. Sim. Você que está aqui agora é resposta de oração para muitas vidas. E não, assim, às vezes você fica ali atrasando o processo que Deus tem para a sua vida, não entrega aquilo que é para entregar, o Senhor levanta outras pessoas. Porque você está parada, né, resolvendo as suas questões internas. Começa a se movimentar. Quantas vezes você já teve uma ideia e você falou, não, isso é coisa da minha cabeça. E daí passa 1 mês, 2, 3, lá na tua igreja ou no lugar que você frequenta, que tem outras mulheres, a pessoa aparece com aquela ideia que Deus tinha colocado em você e você rejeitou achando que era sua. O Senhor sempre vai levantar pessoas quando eu me retraio. O propósito de Deus aqui nessa terra não vai parar porque eu estou paralisado. Eu preciso me movimentar. Deus se move com aquele que se move. Aqui a Andréia falou aqui, ó, maravilhosa. A Jane colocou aqui, grande beijo. Rosival, a Renata se manifestou. A Marlúcia, querida, ela botou assim, que coisa linda. Eu precisava ouvir isso. Estou num momento de transição. E a Rose já contribuiu muito para isso. Gratidão, gratidão. Assim, ó, não conheço a Marlúcia, mas ela sempre me chama, gente, é o que a gente falou de humildade.
viu um vídeo, te chamou a atenção, chama a pessoa no privado, uma hora ela vai responder, e essa resposta com certeza vai te mover. A gente conversa sempre. Vivi, Rose, você é maravilhosa e faz a diferença na minha vida. A Vivi é uma pessoa extraordinária que o Senhor colocou na minha vida. Nós moramos aqui na mesma cidade, somos consteladoras familiares e sempre estamos, né, num movimento. Já fizemos um movimento no parque, aqui no parque da nossa cidade. E é assim, a gente precisa se movimentar. A gente precisa transbordar para que o novo chegue na nossa vida. Então, assim, ó, precisa de constelação, precisa te entender melhor, precisa olhar as suas emoções que estão aí infantilizadas e você não consegue, né, realizar. Pode ir no link da minha bio, eu tenho horário para constelação familiar, tem o e-book lá para você, precisa conversar, chama lá que a gente agenda um horário para conversar. O que eu quero, o meu desejo é que muitas mulheres se movam. E aquilo que eu tenho, o meu dom é ativação de propósito. Eu tenho certeza que aquilo que você tem aí, que você está escondendo, que você não quer transbordar, está te causando ansiedade, porque ele quer saltar para fora, mas você está represando isso. Valéria, eu quero que você encerre para a gente com uma oração para liberar essas mulheres empreendedoras que estão aqui. Que o Senhor venha com um novo sobre a vida dessas mulheres. Pode ser? Claro, claro. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo. E eu vou te falar uma coisa até sobre o e-book, né, gente? A Rose falou, esse e-book está aí disponível no link na bio da Rose. Eu acho assim, R$19,90 não é nem um lanche, é um valor realmente irrisório perto do conteúdo que tem ali, que eu tenho certeza que vai virar chaves em você. E eu vou deixar isso antes de orar. Aquilo que você não investe é aquilo que você não atrai. Por que eu digo isso? Se você não consegue abençoar comprando um conteúdo, quem é que vai comprar o seu conteúdo? Eu sempre falo isso. Você vai conseguir atrair para você aquilo que você semeia. Então, quando eu compro o curso de alguém, eu estou declarando. E isso eu fazia, Rose, quando eu ia assistir pregações. Meu marido, a gente ia nos Gideões, né? Ia lá nos congressos. Sempre tinha aqueles pregadores vendendo DVD, vendendo livro. Então, minha casa sempre foi muito cheia de DVD, de livro. Sabe por quê? Porque um dia eu teria um material e aquilo que eu semeei eu colheria. Então, se você não tem coragem de comprar uma mentoria, dificilmente você vai atrair alguém que compra a sua mentoria. Se você não tem coragem de comprar um e-book, dificilmente alguém vai comprar o seu e-book. Por quê? Porque você não semeia. E a Bíblia vai falar que nós colheremos tudo que semearmos. Então, eu quero dizer para você... Acho que foi na nossa mentoria que você falou que aquilo que eu não, onde eu não invisto, eu não frutifico, uma coisa assim. E aquilo eu trouxe para mim porque assim, ó, eu fiz durante a pandemia, várias formações gratuitas, mas o salto mesmo aconteceu na minha vida quando eu investi, quando eu paguei o preço, quando eu fui adulta, as coisas começaram a acontecer. E aí você vê os clientes vindo, Deus mandando de volta para você aquilo que você semeou. Porque nós precisamos escolher onde colocamos a nossa semente. Então não sai comprando curso de todo mundo, saiba qual é o terreno que você está semeando. Porque aquilo que você investe, você colhe. Aquilo que você semeia, você vai certamente colher. Então eu falo isso de todo o meu coração. Eu sou uma pessoa que já comprei também muitos cursos, invisto em mentorias, porque eu sei que aquilo que eu tenho coragem para investir, um dia eu posso cobrar, porque eu tive coragem de pagar e certamente um dia eu colherei. Então, assim, eu não compro uma calça de R$200. Como é que você vai vender uma calça na sua loja de R$200? Você quer que o cliente compre aquilo que você não compra? Você quer que o cliente tome um remédio que você não tome? Muitas terapeutas não fazem terapia, não investem numa mentoria para elas e elas querem incluir isso. Não, façam terapia, faça terapia. Faça terapia. Eu tenho uma mentoria que eu faço que é para mim, que eu sou mentorada lá, que é muito mais de R$3.500, porque eu preciso ser cuidada. Ou seja, eu não vou vender uma coisa que eu não utilizo.
Eu não vou falar, compra esse remédio para emagrecer, mas eu não tomo. Ai, compre a minha mentoria, mas eu não compro a de ninguém. Então, se vocês querem ser empreendedoras de sucesso, se vocês querem atrair para a vida de vocês, e aí a gente fala, a unção que eu respeito, que eu honro, é a que eu atraio para minha vida. Então, Eu se só eu realmente quero... vendo aquilo que eu acredito. É isso. Se eu Então, não eu digo e eu declaro sobre a sua acreditar, vida. Agora, em oração, eu declaro sobre a sua vida que aquilo que o seu coração for capaz de receber, aquilo que você pôde, abrir o seu coração para investir, aquilo que Deus vai devolver para você. Pai, nós queremos apresentar cada mulher, cada pessoa que está aqui nessa live. Nós falamos de empreendedorismo e o seu reino é aquele que nós semeamos e nós temos certeza de colheita. E o Senhor também colocou dons e talentos nas mulheres e nas pessoas que estão ouvindo essa live aqui agora. E eu declaro que, para que o Senhor possa multiplicar, ser um agente multiplicador daquilo que elas têm, elas precisam semear e elas precisam principalmente usar aquilo que carregam. Não tem como o Senhor multiplicar alguma coisa que não pagar o preço. A tua palavra diz que o grão de trigo, caindo ele, não morrendo, fica ele só. Mas quando ele morre, ele dá muito fruto. E nós não temos a proporção do quanto fruto ele produz. Então que cada mulher seja encorajada, através dessa live, a florescer, a frutificar, a produzir com aquilo que ela tem, com a sua semente. Talvez a semente dela seja 20, talvez a semente dela seja pequena hoje, mas o Senhor honrará a sua semente. O Senhor honrará aquilo que ela tá. Talvez a live dela tenha poucas pessoas, talvez aquilo que ela vai fazer de vídeo não tenha tanto acesso, mas é o Senhor que honra aqueles que são fiéis no pouco. E eu declaro sobre a vida dela que o pouco dela multiplicará e que algumas produzirão para 30, 60 ou para 100, porque essa é a tua vontade, mas nenhuma ficará sem multiplicar. Pai, nós declaramos que o Senhor deu um mês, um fechamento de mês, um término de mês abençoado e próspero às tuas filhas, que aquilo que elas não venderam, não fecharam, não produziram, elas produzam nesse final de mês, que o Senhor faça infinitamente mais. Nós declaramos mulheres ousadas, corajosas, mulheres que têm certeza daquilo que carregam, para que elas possam florescer na vida de muitas que esperam por elas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. amém. Um beijo no coração de todas vocês. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Obrigada, Valéria. Beijo.